pessoal, meu nome é Rafa Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa no qual olhamos um dos nossos jogos da coleção, mostrando para vocês as regras, analisando seu conteúdo e às vezes fazemos uma partida completa para vocês. Hoje, desculpa, hoje vamos adentrar no corpo humano para saber como os vírus funcionam no jogo viral. Lançado aqui pela PPR. Mas antes disso, vale salientar que depois desse vídeo, se você curtir esse jogo, dá uma olhada no link aqui na descrição. Você vai encontrar o link para a loja Invasion BG. É uma loja em Salvador e eles possuem vários jogos e com preços bacanas, com promoções, com frete. Aí se você for a primeira vez comprando lá, ganha 5% de desconto. Então dá uma olhada no acervo deles. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas talvez você encontre o viral por lá e você pode adquirir o jogo com eles e tantos outros jogos que ele tem lá no acervo. E já que você está aí escutando o que eu estou dizendo, por favor, já clique em gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? E agora vamos para viral. Os jogadores assumem o papel dos vírus dentro de um pobre coitado. Digo pobre coitado porque você vai ver que ele passa durante o jogo o maior perrengue e tipo, você não sabe no final do jogo se o paciente sobreviveu ou não. Entre as mecânicas do jogo estão seleção de cartas, controle de área, gestão de mão, de ação simultâneas e construção de baralho. Durante 6 rodadas os jogadores vão tentar controlar zonas, criar crises e estar no lugar certo, na hora certa, durante certos eventos. Ao final do jogo ganha quem tiver mais pontos virais. Então vamos mostrar para vocês como é a preparação de um jogo para 3 jogadores e durante esse processo ensinar as regras. Coloque o tabuleiro no centro da mesa. Cada jogador então escolhe um vírus e aí vai receber um tabuleiro de jogador. A escolha de vírus não tem importância, não tem nenhum poder único. Eles são iguais entre si, só questão de cor e formato de fichinhas. A escolha dos vírus, cada um recebe seu tabuleiro individual de jogador. E aí cada jogador vai receber 5 cartas de mutação iniciais e 5 cartas de zonas de seu vírus. Aqui você pode ver que é do seu vírus e nas cartas de mutação inicial tem o desenho do seu vírus aqui, beleza? E aí os jogadores vão receber uma quantidade de vírus baseado na quantidade de jogadores. Para uma partida de 3 a 2 jogadores, todos eles recebem 8 vírus, que é o máximo de componentes de vírus que tem. Para uma partida com 4 jogadores são 7 vírus para cada e numa partida de 5 jogadores são 6 vírus para cada jogador. Escolha aleatoriamente o primeiro jogador, depois de escolhido ele vai colocar sua fichinha, seu marcador no topo da parte de desempate do jogo. E aí seguindo a ordem de turno no sentido horário, os outros jogadores vão colocando na sequência. Começando pelo último jogador e seguindo no sentido anti-horário, cada jogador vai colocar um vírus seu em um órgão do corpo humano. Existem 2 limitações. Uma, só pode haver um vírus por órgão e se você for colocar um vírus, você não pode colocar um vírus seu em uma zona onde já tenha um vírus de sua cor, a não ser que não exista outra opção. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro o último jogador coloca e seguindo o sentido anti-horário, os outros jogadores vão colocando também. Aí aqui, ó, eu não posso colocar aqui porque já tem um vírus nessa zona, já para evitar que a pessoa controle uma zona logo no começo do jogo. Então eu sou obrigado a colocar em outro canto porque existe outros lugares disponíveis. Então bota aqui, esse cara vem pra cá, esse aqui vem pra cá, eu venho pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Cada jogador coloca seu marcador de pontuação no começo da trilha de pontuação.
Cada jogador coloca seu marcador de pesquisa na base da sua trilha de pesquisa correspondente. Amarelo no amarelo, roxinho no roxinho e cinza no cinza. Coloque as fichas de crise nos seus respectivos lugares, seguindo a ordem crescente. Embaralhe as cartas de evento viradas para baixo, para você não saber quais são. Escolha 6. Coloque as restantes sem ver na caixa. E essas aqui você vira, deixa aqui virado para cima. É muito importante que você faça isso nessa sequência para que os jogadores, na hora de distribuir um vírus em cada órgão, não sejam influenciados pelo que tenha no evento. Então, é muito importante ser nesse momento a parte de ajeitar os eventos. Você também não pode ver o que tem nas cartas abaixo dessa primeira carta. Escolha também de forma aleatória 6 fichas de zona e coloque-as viradas com a face branca para cima em cada zona, também de forma aleatória. Embaralhe as cartas de mutação, as que não são iniciais, e coloque-as próximas ao tabuleiro em um monte e revele 3 com a face virada para cima. Coloque o marcador de fase em cima da fase 1 e, por favor, lembre-se sempre de descer esse marcador. E é assim que fica o tabuleiro do jogo. O jogo tem 6 rodadas e cada uma delas com 6 fases. O primeiro jogador vai ficar responsável por ficar movendo o marcador de fase ao final de cada uma delas, e aí quando passar da 6ª fase ele retorna para a primeira. Mas antes de ensinar o que cada fase faz, vamos explicar para vocês 5 regras gerais. Colocar uma ficha de crise em um órgão. Se um órgão ficar com uma quantidade de vírus demais, dependendo da quantidade de jogadores, você vai colocar uma ficha de crise naquele órgão. Depende da quantidade de jogadores, para 2 a 3 jogadores precisa de 3 vírus num órgão para ocorrer uma crise, para 4 jogadores 4 vírus e para 5 vírus. É assim que acontece, assim que ficar com 3, você vai pegar a ficha de crise de número mais baixo que tiver disponível e colocar naquele órgão. Mesmo que durante a rodada, durante aquela fase, os vírus saiam daquele local ou ficam com menos de 3, a ficha de crise continua lá. Ela fica naquele órgão até a fase 4. Se naquele órgão já existia uma ficha de crise, você não precisa colocar outra. Se mais uma vez a quantidade for necessária aconteceu, mas já existia a ficha de crise, você não coloca outra. E se não tiver fichas de crise disponíveis na área de crise, você não coloca naquele local porque não tem, né? Desempates durante e o fim do jogo. Os desempates, se não tiver um critério de desempate anterior, eles são resolvidos baseado nessa trilhazinha. Ganha quem tiver na posição maior da trilha, essa pessoa ganha o desempate. E no fim do jogo, quando for decidir o vencedor, se ficar empatado, o desempate é quem tiver mais abaixo da trilha. Durante o jogo, toda vez que os jogadores ganharem pontos virais, eles marcam imediatamente na trilha de pontuação. Se por acaso eles ganharem os pontos simultaneamente, você segue a ordem de turno. Então ele ganhou 1, 2, 1, 2. Toda vez que ele ultrapassar ou ficar naquela marcazinha aqui da cartinha com a mão, ele vai pegar uma carta de mutação. Então o jogador tem uma escolha entre essas cartas. Ele tem duas opções. Ou pegar uma dessas cartas que tem na fileira, ou pegar uma carta do topo sem ninguém ver qual é essa carta, né? E toda vez quando pega a carta de mutação, vai para sua mão, certo? Imediatamente. Então, se ele escolher uma dessas cartas, ele pega a carta, vai ficar com ele e aí revela-se uma nova carta. Se por acaso ele quis escolher pegar uma carta virada para baixo do topo do deck, ele pega, ninguém vai saber qual é, e aí ele vai pegar essas cartas que estão na fileira, colocar embaixo
do deck. E aí revelar 3 novas cartas. Durante todo o jogo, cada jogador pode receber no máximo 4 cartas de mutação. Existem 4 espaços na trilha de pontuação onde você vai adquirir essas cartas. Assim que o primeiro marcador de pontuação atingir esse símbolo aqui, você vai virar todas as zonas, fichas de zona para o seu lado azul, incluindo se a pontuação de controle de zona acontecer logo na primeira zona e alguém passar por causa disso. E aí o restante das zonas já serão pontuadas com a face azul. Remover vírus. Se numa regra ou um evento estiver a palavra remover, isto significa: retire o vírus do jogador do tabuleiro do jogo e devolva-o ao quem controla. Agora que aprendemos os conceitos gerais, vamos para as fases do jogo, começando por usar cartas. Dê a ficha de primeiro jogador ao jogador à sua esquerda. Na primeira rodada você ignora essa regra. Então, secretamente, os jogadores vão escolher uma carta de zona e uma carta de mutação que eles tenham para utilizar na primeira fase. Ao escolher a carta de zona e a carta de mutação, você coloca virada para baixo, sem ninguém ver, ao lado do seu tabuleiro de jogador no número 1. Depois, ao mesmo tempo, todos irão revelar quais foram as cartas de zona e de ação que eles vão utilizar. Seguindo a ordem de jogadores, começando pelo primeiro jogador, ele vai resolver sua carta de ação na zona que ele escolheu. E aí deixa virado para cima aqui. Depois o próximo jogador, depois o outro jogador. Depois de fazerem isso, eles vão novamente escolher uma carta de zona, sem ninguém ver o que eles estão escolhendo, uma carta de ação, de mutação. E aí, virado para baixo, segue os mesmos passos. Deixa aqui, depois de escolhidos, todo mundo revela ao mesmo tempo. Aí, o primeiro jogador faz suas ações das cartas de mutações. E aí, deixa aqui, do lado do 2. E aí, todo mundo também faz. Vamos explicar como funciona essa interação entre as cartas e o que cada poder faz. Todas as cartas de mutação apresentam símbolos de ação. Cada símbolo permite fazer a ação correspondente uma vez. Um jogador pode fazer essas ações em qualquer ordem. Um jogador não precisa fazer todas as ações que estão apresentadas na carta. Pode tanto fazer todas, algumas ou nenhuma delas. Se o símbolo de ação estiver no quadrado azul, ele só vai poder fazer aquela ação na zona que ele escolheu. Se a zona apresentar 2 órgãos, pode ser em um dos órgãos que ele escolher, mas tem que ser naquela zona. Se por acaso as ações têm uma barra entre elas, você, na hora de decidir que ação vai fazer, você tem que escolher ou essa ou essa. Da mesma forma, ou essa ou essa. No final do jogo, algumas cartas de mutação podem lhe render pontos. Nas cartas de mutação inicial, isso não acontece, todas são os valores 0, mas nas cartas de mutação que você vai pegando durante o jogo, apresentam pontuações de 1 a 3. No tabuleiro de jogador, você vai encontrar o resumo de cada ação e o que elas podem fazer. Algumas dessas ações, como crise, imã e absorver, só poderão ser encontradas nas cartas de mutação que não são as iniciais. Vamos explicar cada uma delas para você entender o que você pode fazer. Escudo. Vire o seu vírus para o lado onde tem um escudo. A partir de agora, sobre efeito de regra, evento, ação, qualquer efeito que faça com que ele seja removido do tabuleiro, ao invés de ele ser removido, ele vai ser virado para o lado sem escudo. A partir de então, qualquer efeito que remova esse vírus vai conseguir remover ele do tabuleiro. Isso pode acontecer quando se resolve uma crise, ou durante uma cura, ou se um outro jogador usar a ação de ataque contra você, e durante alguns eventos. Movimento. Faça com que seu vírus se movimente de um órgão para outro. Ele pode tanto se movimentar de forma adjacente, como também seguindo essas setinhas. Veja que quando tem uma seta de um lado para o outro, é considerado um local adjacente, então ele pode tanto ir de lá para cá,
Mas se tiver uma seta única, ele tem que seguir aquela direção da seta até um local válido. Então deixa eu mostrar aqui, porque às vezes eles fazem um caminho bem longo. Então, ó, se ele tivesse aqui e fizesse o movimento, ele vem para cá e vem para cá e desce, tá vendo a seta? Ó? Ele nunca pode entrar em um órgão onde a seta está no sentido oposto. Então ele tem que ir até uma seta válida que ele possa entrar e vai, tem seta, caramba, doido, é aqui, pronto. Aqui em cima, vamos aproximar para vocês. A seta aqui para baixo ele não pode subir, então ele só pode vir para cá. Então vocês viram que do intestino delgado ele foi até o coração por causa do sentido das setas. Mais uma vez, ele não pode se movimentar para locais onde a seta está contrária. Seguindo a questão das setas em ambos os sentidos, vocês podem ver que o canal amarelo permite essa viagem tanto do estômago para o intestino delgado, como também para o fígado e o pâncreas. Você não pode sair de uma linha vermelha para uma amarela e vice-versa. Infectar. O jogador pode pegar um vírus seu do tabuleiro do jogador dele e colocar em qualquer órgão, a não ser que o infectar esteja com o quadradinho azul. Aí nesse caso ele tem que infectar, ou seja, colocar um vírus do seu tabuleiro do jogador na zona que ele escolheu. Mas se não fosse azul, ele poderia colocar em qualquer órgão. Se por acaso o jogador não tivesse mais vírus no seu tabuleiro de jogador, ele pode escolher qualquer vírus no tabuleiro seu para mover para o órgão que ele escolheu, tanto da zona se for azul, como se for qualquer outra zona, qualquer outro órgão. Ele pode tirar de um local, por exemplo, se o infectado dele não tivesse azul, ele poderia tirar daqui do rim e mover para o intestino delgado sem problema, se ele não tivesse vírus no seu tabuleiro de jogador. Se por acaso o vírus que ele escolheu tivesse escudo, o mesmo perde o escudo quando é removido ou colocado para outro local. Ataque. Remova um vírus de outro jogador de qualquer órgão. Nesse caso, a única restrição é que você tem que ter pelo menos um vírus seu naquele órgão que você deseja remover o vírus de outro jogador. Então, esse jogador cinza tem um vírus aqui e remove o vírus do outro jogador. Imã. Mova um vírus a uma distância de um órgão onde esteja um vírus seu para o seu órgão, ou empurre um vírus que esteja no seu órgão para outro órgão que esteja a um de distância. Lembrando que quando for fazer esses tipos de puxão e empurrão, tem que seguir as regras de movimento. Então vamos dizer que o vírus amarelo usou imã, então ele pode ele escolhe uma das opções, empurrar o vírus cinza que está no órgão dele, válido, ou ele poderia empurrar ele para cá, o coração, ou então ele poderia empurrar lá para baixo, para esse lado do pulmão. Outra opção que ele tinha era puxar. Ele poderia puxar o vírus de outro jogador que está a uma distância, no caso seria esse roxinho para esse lado do coração. Em uma partida para 3 jogadores isso ocasionaria uma crise, então botaria uma ficha de crise aqui. Mas note que ele também pode puxar ou empurrar qualquer vírus, não precisa de outro jogador, ser de outro jogador, ou seja, ele poderia tanto usar o puxão para pegar esse vírus amarelo que está no cérebro e jogar para cá seguindo as regras de movimento. E aí ocasionaria em uma crise, porque tem 3 numa partida de 3 jogadores. Então depende muito do que ele quer fazer, mas empurrar e puxar seguem as normas de movimento do jogo. Absorver. Um vírus que usa o absorver, ele vai colocar todos os outros vírus que estão num órgão que ele esteja embaixo dele. A partir de então, os outros vírus que estão embaixo dele não são considerados existentes, eles não estão mais na partida.
Contudo, crises continuam no lugar, como já foi mencionado antes. Se por acaso o jogador em rodadas futuras mover o vírus que está absorvendo os outros vírus, ele leva todo mundo junto para o local. Se de alguma forma o vírus for removido, o vírus que está absorvendo todo mundo, ele sai do jogo e aí os demais vírus são libertados. Se por acaso, ao fazer isso, ocasionar uma crise, colocando uma quantidade X de vírus no local, você coloca a crise. Contudo, se o vírus não foi removido, e continua assim dessa forma, vão ficar vírus embaixo dele para sempre? Não! Na fase 6, os vírus absorvidos vão ser libertados. Se isso ocasionar numa crise, a gente vai lá e coloca o marcador de crise. Só note uma coisa, na fase de libertação é na fase 6, então você não resolve essa crise agora. Essa crise só vai ser resolvida na fase 4, quando é para resolver as crises. Crise. Coloca uma ficha de crise no local escolhido. Se tiver no quadradinho azul tem que ser na zona, se não tiver em qualquer lugar. Mesmo que aquele lugar não siga as regras de colocação de crise. Tipo, chegar na quantidade mínima para ter crise. Então você pode muito bem botar aqui uma ficha de crise. Você coloca a ficha que tiver disponível. Se não tiver fichas disponíveis ou se no local já tiver uma crise, você não faz nada com essa ação crise. Depois de ter feito as ações da fase 1, é hora de arrumar. Siga esses passos. Pegue todas as cartas que estão no temporizador e coloque na sua mão. Na primeira rodada não haverá nenhuma carta aqui. Depois, coloque as cartas que estão do lado da seu tabuleiro de jogador e coloque no temporizador com a face voltada para cima. Essas cartas não poderão ser usadas na próxima rodada. Fase 2, a pesquisa. Ao menos no começo do jogo, o paciente tem algumas chances de sobreviver. Então os médicos estão tentando encontrar uma cura para as doenças que os vírus estão causando. Primeiro, para cada uma das 6 zonas, você vai determinar quem controla aquela zona. Começando pela zona 1 até a zona 6. Se não tiver nenhum vírus na zona, ninguém controla aquela zona. Para controlar uma zona, você tem que ter pelo menos um vírus em cada órgão daquela zona. No cérebro, só precisaria ter um por aqui. Nessa aqui, na zona 2, o amarelo tem um vírus aqui e um vírus aqui. Então, quem controla o vírus na zona 2 é o amarelo. Ele vai receber os pontos aqui em cima e vai subir na trilha de pesquisa como indicado embaixo. Se por acaso tiver empatado, cada um tem um vírus em cada órgão, você vê quem tem a maioria de vírus naquele órgão. Deu empate aqui. Se tivesse dessa forma aqui, cada um está controlando a zona, mas o roxo está com a maioria. Ele é o que controla essa zona e que vai pontuar isso aqui. Se por acaso ficasse empate mesmo, aí era só ir na trilha de desempate e ver quem está mais acima para ganhar no empate. Nesse caso, o vírus roxo ganha o empate. Então o jogador roxo avança a quantidade de pontos que ele recebeu e ele vai lá na trilha de pesquisa e avança a quantidade indicada na ficha de zona, que no caso era 1. Note que se isso acontecesse na zona 5, independente de qual é a ficha de zona, sempre adicionará mais um ponto para quem controlar a zona 5. Se o jogador estiver no topo da trilha de pesquisa, ele continua recebendo os pontos normais e não sobe mais na trilha. Se o inverso acontecer, se ele tiver que diminuir 1 ou 2 de pesquisa, e ele estiver na base, ele não vai mais para trás e continua assim recebendo seus pontos virais. Note que nada acontece quando alguém chega no topo da trilha. Aguarde um pouquinho antes de aplicar a injeção. Fase 3, eventos. A carta de evento já estará aberta no começo da rodada, então os vírus já vão saber o que pretende fazer, planejar baseado no que sabem do evento. Você então, quando chegar na fase 3, vai fazer o evento, nesse caso, não fumar.
Coloque a ficha de crise de menor valor disponível no pulmão 1 e no pulmão 2, somente se não houver nenhum presente. Então, no caso, vocês resolvem o evento, faz tudo que ele está pedindo, ele é devolvido para a caixa do jogo, não será mais usado, e aí já está sabendo do próximo evento que vai acontecer na próxima rodada. Se não tiver mais cartas de evento nessa parte de eventos, isso quer dizer que essa é a última rodada. A fase 4 é a resposta do sistema imunológico. Você vai resolver as crises seguindo a ordem das fichas de crise, então da menor para o maior. Você então vai resolver as fichas de crise baseada no número delas. Então primeiro você vai, a de número 1, vai resolver essa crise aqui. Você vai olhar então quem é que tem a maioria no órgão onde ocorreu a crise. Quem tiver a maioria vai ganhar 2 pontos e os outros vão ganhar 1 ponto. Depois disso, todos os vírus serão removidos daquele órgão. Nesse caso aqui está empatado, porque todo mundo tem a mesma quantidade. Então é só você ir lá no critério de desempate, ver quem tem a maioria, quem é que está em primeiro aqui para critério de desempate. Esse felizinho aqui é o cinza. Então, nesse órgão aqui, o cinza tem venceu o desempate. Ele então vai receber 2 pontos imediatos e o amarelo vai ganhar 1 ponto e o roxo mais 1 ponto. Ok? E aí eles são devolvidos para suas respectivas fichas de jogadores, tabuleiro de jogador. E aí você devolve a fichinha para o tabuleiro onde ficam as fichas de crise. Mesmo que tenha só um carinha lá, ele tem a maioria, ele vai ganhar 2 pontos e vai ser removido do tabuleiro e devolvido para o jogador. Porém, se por acaso ele tem um escudo, ele não vai ser removido, ele ganha ainda 2 pontos e a fichinha vai-se embora. Se no local da crise não tiver nenhum vírus, nada acontece por lá, você apenas devolve a ficha. Haverá momentos que quando você for devolver a ficha de crise, imediatamente, antes de você colocar ela de volta, você dê uma olhada no tabuleiro se existem outros locais com possibilidades de crise que não foram colocados por causa que não tinha disponível a ficha de crise. Então você coloca lá. Só que você vai perceber que você vai estar resolvendo as coisas assim. Vai estar resolvendo as coisas e aí resolveu a de ficha de número 1 e viu que tem esse espaço aqui disponível que não foi colocada a ficha, porque não tinha fichas de crise disponível. Então você coloca lá. Só que aí você não resolve naquela hora, porque agora você já está resolvendo de número 2. Essa aqui nova que você colocou vai deixar para a fase 4 da próxima rodada. Além disso, quando você resolveu a de número 1 e foi colocar e viu que tem essa aqui disponível, se tivesse outro órgão com também possibilidade de crise, o primeiro jogador decide para onde essa crise vai ficar. Há também casos que poderia acontecer dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou deixar esse 2, pronto. Há casos que quando você fosse resolver a ficha de crise, o roxo tem maioria, ganha 2 pontos, o amarelo está em segundo, ganhou 1 ponto. Remover, vocês apenas viram a ficha de crise. Vocês apenas viram a ficha dos vírus por causa do escudo e ainda tem possibilidade de uma crise. E aí você pega a crise de menor valor que tem disponível lá e coloca no órgão. Só que aí, mais uma vez, você não resolve agora uma nova crise, só espera para a próxima rodada. Fase 5, a cura. É agora que você olha a trilha de pesquisa e vê quem está no topo da trilha de pesquisa. Você vai dar uma olhada lá, quem estiver no topo, vai acontecer o seguinte com aquela pessoa. Os médicos encontraram a cura para o seu vírus. E aí, aquele que tiver a maioria no topo, aquele que tiver o vírus no topo, vai perder todos os seus vírus em todos os órgãos do tabuleiro. E aí ele fica sem nenhum vírus no tabuleiro. Claro que existem exceções, que é no caso de escudo, como fosse ser removido, ele apenas vira o vírus. E aí volta para a ficha de tabuleiro dele.
Depois dessa cura, o jogador coloca na base o seu marcador de trilha de pesquisa. Fase 6. Fim da rodada. Atualize a tabela de desempates baseado na ordem de pontuação dos jogadores. Na fase 6, você vai liberar os vírus que estavam absorvidos. Se isso acarretar em crises, não esqueça de colocar fichas de crises naquele local, se tiverem disponível. E aí a gente vai atualizar essa trilha de desempate. Como é que você atualiza? Aí você vai dar uma olhada nos pontos. E baseado nos pontos, você vai fazer a trilha de desempate. Quem tiver em primeiro, fique em último na trilha de desempate e assim por diante. Então, desse jeito aí, o roxinho vai agora para o último. O cinza ficou em segundo. E o amarelo, que está com menos pontos virais, fica em primeiro. Se os marcadores estiverem juntos, mantém a posição que estavam. Se tiver cartas de evento no local, vamos para a próxima fase. Você pega o marcador de primeira fase, que sim, eu esqueci de ficar botando durante a apresentação das fases, e volta lá para o primeiro. E começa uma nova rodada. O jogo termina quando no final da fase 6 não há mais cartas de evento, então é hora de pontuar. Some os pontos virais indicados na tabela de pontuação, mais as cartas de mutação que você tiver e que lhe rendam pontos. Por último, os jogadores pontuam por a zona que você tiver pelo menos um vírus seu naquele local. Por exemplo, o amarelo vai ganhar 1 ponto, o cinza vai ganhar 1 ponto, o cinza vai ganhar 1 ponto aqui, o cinza vai ganhar 1 ponto também pela zona 5 e o roxo pela zona 5, e ninguém ganha ponto na zona 6 porque não tem nada. Não importa se você tivesse muitos vírus aqui, ou então um em cada órgão daquela zona, você continua pontuando 1 ponto por zona que você tenha pelo menos uma ficha. No caso, você ganha 1 ponto mesmo se estiver desse jeito, o cinza. E aí ganha o jogo quem tiver com mais pontos virais. Se der empate, você vai lá no desempate, só que dessa vez ganha o desempate quem tiver mais próximo do grande vírus aqui. Então, no caso, é o cinza, e o cinza é o vitorioso dessa partida. E é assim que você joga Viral. Qualquer dúvida que você tiver sobre o jogo, por favor, coloque aí nos comentários que a gente vai tentar saná-las. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu digo para clicar em gostei, compartilhe com seus amigos, veja nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!